Dá um glória a Deus aí. Amém, aleluia. Vamos lá, eu tenho 23 minutos para partilhar uma palavra com o seu coração. O tema dessa noite, ele fala assim: crente que só tem arranque. Crente que só tem arranque. Quero falar com você um pouquinho sobre isso nessa noite. Algo que eu já vi muito mesmo. São pessoas que chegam na igreja, são pessoas que aceitam Jesus, são pessoas que se batizam, são pessoas que, de primeiro momento, elas se entregam numa intensidade muito grande, numa intensidade muito profunda. São pessoas que, em pouco tempo, ela tem um crescimento espiritual grande, ela tem um crescimento, aparentemente grande, bonito, lindo de se ver, mas são pessoas que em determinado momento, eu já vi muitas vezes, são pessoas que desistem, são pessoas que param, são pessoas que vão esfriando, o seu coração vai esfriando, a sua fé vai esfriando, e eu dei o nome para essas pessoas de crente que só tem arranque. Olha para quem está do lado e fala: você não é um crente que só tem arranque. Fala com mais força, em nome de Jesus, fala: você não é um crente que só tem arranque, meu. Você não é um crente que só tem arranque. Quem já viu aqui aquelas disputas de carro, de corrida, só de arrancada? Quem já viu? Quem já viu? Quem já viu aquelas corridas de 100 metros, aonde, sei lá, em poucos metros, em 100 metros, um homem ou uma mulher atingem lá 40, 50, sei lá quantos quilômetros por hora. Quem já viu isso daí? Pronto, agora, se você pegar essa pessoa, se você pegar aquele tipo de carro, e se você colocar ele em uma corrida, tipo a Fórmula 1, que são horas e horas e horas e horas, se você pegar esse corredor, que ele treina, porque o objetivo dele é em 100 metros chegar lá o mais rápido possível, se você pegar esse tipo de pessoa, esse tipo de carro, e você colocar em uma corrida de Fórmula 1, ou se você pegar essa pessoa e colocar ela em uma maratona de 42 quilômetros, o que vai acontecer? Provavelmente, muito provavelmente essa pessoa, ela vai começar muito bem, muito provavelmente essa pessoa, ela vai arrancar na frente de todos. Talvez aquele carro que tem motor para 100 metros, ele pode sair na frente de todos os outros. Aquela pessoa que está treinada para dar um tiro, uma corrida daqui até o final da igreja, muito provavelmente, nos primeiros 5 minutos, nos primeiros 3 minutos, ela vai correr e vai deixar todo mundo para trás, mas vai chegar um determinado momento que essa pessoa, ela vai o quê? Cansar. Vai chegar um momento que essa determinada pessoa, ela não vai mais ter condições de continuar, de manter aquilo. E esse é o crente que só tem arranque. Agora eu quero ler para você alguns versículos que o apóstolo Paulo, ele escreveu para Timóteo, está lá no livro de 2 Timóteo 4, versículo 7 e versículo 8. O apóstolo Paulo, ele fala assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. A nossa vida com Deus, ela é muito mais parecida com uma maratona do que com uma disputa de 100 metros e quem chega lá antes. A nossa fé, a nossa intimidade, aquilo que nós vivemos com Deus, ele é muito mais parecido com uma maratona do que com muita força e muita pressão no começo de tudo. Então tem algumas pessoas que começam bem, mas não terminam bem.
Tem algumas pessoas que começam com uma profundidade muito grande, com muita oração, com muito jejum. Tem algumas pessoas que começam buscando muito, muito a Deus, mas em determinado momento ela não consegue sustentar aquilo. Eu quero partilhar com você 10 motivos que eu identifiquei e que levam as pessoas, principalmente os jovens, a desistirem de Jesus, a desistirem do Evangelho, a desistirem da igreja, a desistirem do GC. Eu quero partilhar com você esses 10 motivos. Por quê? Porque a palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando eu e você sabemos, quando eu e você estamos preparados para isso, primeira coisa, a gente vai fazer um check-up, a gente vai fazer uma autoanálise, e aí após essa autoanálise, a gente vai passar a ter atenção, a gente vai passar a ter cuidado com aquilo que a gente está vivendo. Então a primeira coisa que eu quero te falar, o primeiro motivo que leva as pessoas a desistirem de Jesus, elas não criam raízes profundas na palavra, elas não criam raízes profundas na palavra. Lá no livro de Mateus, capítulo 13, o versículo 20 e 21, Jesus está contando aquela parábola da semeadura, e aí ele diz assim nesse versículo: mas não tendo raiz em si mesmo, é de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que acontece é que o entusiasmo inicial, ele não substitui uma vida de comunhão com Deus. A raiz, ela é formada ao longo do tempo, por meio da oração, da palavra e da obediência. Então, muitas pessoas chegam aqui, e a emoção toma o coração dela, toma a alma dela, e ela sai daqui aleluiada, ela sai daqui transbordando, mas aquilo vai se perdendo, porque ela não está enraizada, porque o motivo principal, a motivação do coração dela não está certa. Então ela chega aqui e ela fica emocionada com tudo que ela vê, ela fica emocionada com a palavra que ela recebe, ela fica emocionada com o acolhimento que ela recebe, ela fica emocionada com a música, com o louvor, ela fica emocionada com o LED, ela fica emocionada com as pessoas servindo, e ela quer fazer parte dessa comunidade, ela quer fazer parte de tudo isso, porque isso é lindo, isso é maravilhoso, mas ela não está enraizada, não há um motivo, a motivação dela não está alicerçada em Jesus. E aí acontece que essa semente, quando cair no coração dessa pessoa, quando vem os problemas, quando vem as dificuldades, quando vem os problemas do dia a dia, essa pessoa ela começa a murchar. E aquela semente que foi semeada aqui, uma palavra que ela recebeu aqui, aquela semente ela já não consegue mais crescer, ela não consegue brotar. Por quê? Porque aquela semente caiu em uma terra rasa. Aquela semente caiu em uma terra onde não gerou raiz profunda. Sabe, quando uma árvore está crescendo, ela está a crescer, primeiro ela cresce para baixo, para que depois ela possa crescer para cima. E assim é a nossa vida com Deus, e deve ser a nossa vida com Deus. Primeiro nós precisamos crescer para baixo, para depois crescermos para cima. Acontece que as pessoas chegam aqui, não estão enraizadas em Jesus, não estão com a motivação do seu coração alinhados com Jesus, e quando chegam os problemas do dia a dia, esse jovem ele desiste. Quando vem a primeira tempestade, ele já não tem estrutura, ele não tem raiz que o sustenta ali. Segundo motivo que eu quero partilhar com você, é que muitas pessoas chegam aqui e elas confundem emoção com conversão. Muitas pessoas começam a sua caminhada com uma experiência emocional muito forte. Isso pode até ser verdadeiro e importante, mas a vida cristã não se sustenta apenas por emoções. Olha o que diz em 2 Coríntios 7. Porque andamos por fé, e não pelo que vemos. Quem aprende a depender apenas das emoções, corre o risco de pensar que Deus o abandonou nos dias difíceis.
elas chegam aqui, esse jovem chega aqui e depois ele confunde a emoção, aquilo que ele sentiu na alma dele, ele confunde isso. E aí, depois que passa aquele momento de euforia, depois que passa aquele momento de emoção, depois que passa aquele choro, depois que passa tudo aquilo, ele não tem fé para sustentar o relacionamento dele com Deus. Então nós precisamos entender que nós precisamos basear o nosso relacionamento com Deus em fé. Em fé. E o que significa fé? Significa crer em algo que você não vê. Acreditar em algo que você não vê. Eu estou passando por uma dificuldade, Tiago, estou passando por um problema. Eu não estou vendo solução, mas eu estou crendo que Deus é fiel. Eu não estou vendo solução, eu estou me sentindo sozinho, mas eu estou crendo que eu não estou sozinho. Eu estou passando por um momento difícil, onde muitas pessoas me deixaram, me abandonaram, me sinto sozinho, falaram de mim, mas eu creio, eu não sinto. Nosso relacionamento com Deus não pode ser baseado naquilo que nós sentimos, porque o nosso coração é enganoso, diz a Bíblia. Uma hora ou outra o meu coração vai me enganar, ou vai tentar me enganar. Mas se eu estou baseado não nas minhas emoções, não naquilo que eu sinto, e sim em uma verdadeira conversão, então não é aquilo que eu sinto, mas é aquilo que eu sei. Fé não é aquilo que eu sinto, fé é aquilo que eu sei. Eu sei que Deus me ama, eu sei que Ele morreu por mim na cruz, eu sei que eu faço parte de um propósito maior do que a minha própria vida, eu sei. A fé ela não é sentida, a fé ela é demonstrada, ela é provada, a fé não é falada, a fé é vivida. Então muitos jovens chegam aqui e confundem emoção com uma verdadeira conversão. Terceiro motivo, nunca entregaram completamente a vida a Cristo. Algumas pessoas querem Jesus como Salvador, mas resistem em conhecê-lo como o seu Senhor. No livro de Lucas 23 diz assim, Jesus diz assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pessoas que nunca entregaram a sua vida completamente a Jesus, querem apenas os benefícios, querem apenas aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele pode te dar. Nós não podemos viver a nossa vida cristã baseado nisso. Nós temos que viver a nossa vida cristã baseado não naquilo que Jesus pode nos dar, não apenas em recebê-lo como o nosso Senhor, mas também recebê-lo como o nosso Salvador. Quando nós recebemos Ele como o nosso seu Senhor, quando nós recebemos Ele como o nosso Senhor e não apenas como o nosso Salvador, significa que Ele como o nosso Senhor, Ele vai ditar algumas regras na nossa vida. Significa que Ele vai dar alguns conselhos. Significa que Ele vai interferir em algumas coisas. Ele vai dizer assim, isso pode, isso não pode. Ele vai dizer assim, isso eu quero, isso eu não quero para você. E se nós resistirmos em recebê-lo como nosso Senhor, provavelmente, a nossa fé vai esfriar, o nosso coração vai esfriar. Então nós precisamos recebê-lo também como o Senhor que governa a nossa vida. Quarto motivo, as preocupações e os prazeres do mundo ocupam o coração dessa pessoa. Na parábola do semeador, Jesus fala da semente entre os espinhos. Os espinhos representam as preocupações da vida, busca por riquezas, prazeres, distrações. Essas coisas não arrancam a planta diretamente, mas elas sufocam ao pouco. É um afastamento gradual. As preocupações e os prazeres do mundo começam a ocupar um lugar no meu coração que deveria ser entregue, que deveria ser preparado, guardado, preservado somente para Jesus. Muitas vezes nós até recebemos Jesus e entregamos completamente o nosso coração a Ele.
mas durante a nossa jornada, durante a nossa maratona, durante a nossa vida, essas coisas começam a chegar, e não são coisas que chegam ali e arrancam Jesus do nosso coração, são coisas que chegam sutilmente, assim como em um jardim, que pode ter as flores, as plantas mais lindas e mais belas e mais perfumadas que existem, só que se aquele jardim ele não for cuidado, se todos os dias não chegar alguém ali e regar aquelas plantas, se todos os dias não chegar alguém ali e arrancar as ervas daninhas, o mato que começa a crescer ali, aquilo uma hora vai começar a sufocar, aquilo uma hora vai começar a roubar a vitamina daquela terra, e aquelas plantas que eram lindas, maravilhosas, perfumadas, perfeitas, vão começar a morrer, e assim é a nossa vida com Jesus. Se nós não tomarmos cuidado, as preocupações, as coisas da vida, cara, um dia vai começar a roubar o espaço de Jesus. O desejo da nossa alma, o desejo do nosso coração, aos poucos vai começar a roubar o lugar de Jesus. Quinto motivo, falta de discipulado. A conversão, ela é apenas o começo da caminhada, ela não é o fim da caminhada. Muitos jovens, eles chegam aqui, são evangelizados, eles amam Jesus, eles se sentem amados, só que eles não conseguem, eles não são ensinados a como estudar a Bíblia, eles não são ensinados a como vencer as tentações, eles não aprendem a como lidar com as dúvidas, eles não aprendem a como enfrentar as suas crises, eles não aprendem a desenvolver uma vida de oração. Cara, e nós precisamos fazer discípulos. Todos nós fomos chamados para fazer discípulos. Você precisa estar, por exemplo, dentro de um GC, você precisa fazer parte de um GC. Eu sempre digo isso, sempre vou dizer e nunca vou me cansar de dizer isso. Porque se você estiver dentro de um GC, se você estiver sendo amado, cuidado, discipulado, você vai aprender sobre Jesus, você vai aprender a como vencer as dificuldades, você vai aprender, sabe, a resolver os seus problemas, a como resolver as suas dúvidas, a como resolver e como lidar com os seus medos. Então você precisa se permitir também ser discipulado, porque se você não se permite ser discipulado, ser amado, ser cuidado, isso vai te atrapalhar no seu relacionamento com Jesus. Você vai poder até começar bem, mas a hora que chegar o primeiro problema, a primeira dificuldade, a primeira dúvida que surgir no seu coração, isso vai atrapalhar o seu relacionamento com Jesus. Sexto motivo, feridas e decepções. Alguns não abandonam Jesus, alguns eles abandonam pessoas, decepções com líderes, conflitos, hipocrisias, injustiças, são coisas que podem sim afetar o seu relacionamento, só que a gente precisa entender que nós não estamos aqui por causa de pessoas, nós precisamos entender que nós não estamos aqui porque pessoas nos amaram, não, ei, você está aqui, eu e você estamos aqui, porque Jesus nos amou, eu e você estamos aqui porque Jesus nos ama. Eu e você precisamos entender que o motivo de nós estarmos aqui, ele vai além daquilo que as pessoas fazem ou deixam de fazer. São pessoas que às vezes, o fato de você não cumprimentá-las, às vezes o fato de você não conversar com elas, são pessoas que às vezes, por coisas bobas, vão se afastando, pessoas que por coisas bobas vão se afastando, vão saindo de perto. E conforme você vai se afastando, conforme você vai saindo de perto, o seu coração vai se esfriando. Então o que eu quero te dizer, não olhe para pessoas. Em primeiro lugar, olhe para Jesus. Sim, o apóstolo Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Mas a nossa fé, ela precisa estar baseada, a nossa motivação, ela precisa estar alinhada com o coração de Jesus. Quando os meus olhos estão focados em Jesus, quando o meu coração está focado em Jesus, não importa o que as pessoas vão fazer, não importa o que as pessoas vão falar, porque eu estou focado em Jesus, eu estou olhando para Jesus.
Sétimo motivo, pessoas que não aprenderam a enfrentar as tentações. Todo cristão continua enfrentando uma batalha contra o pecado. Quem acredita que nunca mais será tentado, um dia pode ser surpreendido. Mateus 26:41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Então, pessoas que começam bem a sua vida com Jesus, buscando a Deus, jejuando, orando, participa de GC, participa de tudo, está em todos os eventos envolvidos na igreja, mas são pessoas que às vezes relaxam, são pessoas que durante a caminhada relaxam, deixam de orar, deixam de buscar a Deus, deixam de ter o seu tempo com Deus, deixam de ter o seu devocional, e isso vai esfriando o coração, isso vai esfriando a fé, e vai chegar uma hora que a tentação vai vir, e a Bíblia diz que se a tentação chegar e ela te encontrar fraco, você vai cair. Por isso nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos vigiar e orar todos os dias. Oitavo motivo, pessoas que nunca desenvolveram os hábitos espirituais. A fé precisa ser alimentada, assim como nós alimentamos o nosso corpo diário. A vida espiritual precisa de leitura da Bíblia, oração, comunhão com outros cristãos, adoração, serviço. Se nós não tivermos isso na nossa vida, a nossa fé vai enfraquecer. Nós precisamos nos manter firmes. Nós precisamos nos manter firmes, desenvolvendo todos os dias os hábitos espirituais. Nono motivo, o custo do discipulado. Jesus nunca prometeu uma vida sem dificuldades. Em João 33, Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pessoas que chegam aqui e acham que depois que elas recebem Jesus, acham que o fato delas estarem aqui, dentro da igreja, participando do GC, participando de tudo, vai fazer com que elas não tenham mais problemas, não tenham mais dificuldades. Ei, nada muda lá fora quando nós entramos aqui. Nada muda lá fora quando nós recebemos Jesus, quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos batizamos, as coisas lá fora continuam do mesmo jeito. O que muda é dentro de mim. Dentro de mim algo precisa mudar. Lá fora as coisas vão continuar do mesmo jeito, podem continuar com problemas, com dificuldades, com lutas, mas eu já não sou mais a mesma pessoa e eu preciso ter essa consciência. E o 10º motivo, e eu vou bater o horário quase. 10º motivo, a perseverança, ela é uma marca do verdadeiro discípulo. Jesus, ele diz assim em Mateus 13, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E Paulo, como nós lemos, ele escreveu assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A perseverança é algo que nós precisamos ter. Nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos continuar nos dias difíceis, nos dias maus, nos dias de frustrações e nos dias de alegria, nos dias de vitória e nos dias de derrota, nos dias em que as coisas estiverem dando tudo certo e nos dias que as coisas estiverem dando tudo errado. No dia que Jesus apertar com a gente precisa continuar firme, porque é isso o que define um discípulo. Discípulo é aquele que permanece. Discípulo é aquele que continua. Discípulo é aquele que não desiste. Jesus me chamou e te chamou para ser discípulos dele. Discípulos dele. Queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Pessoal do louvor, já pode vir. Crente que só tem arranque. Nós não somos crentes que só tem arranque. Eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus, você é aquele que vai terminar
Você começou bem e você vai terminar bem a sua vida com Jesus. Você começou bem e você vai terminar bem a sua vida com Jesus. Daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, você ainda vai continuar amando o coração de Jesus. Daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, você ainda vai continuar vivendo uma vida de santidade. Quando eu e você estivemos lá com os nossos cabelos branquinhos, talvez a gente já não consiga mais andar tão bem, a gente já não tenha mais o mesmo equilíbrio, talvez a gente já não tenha mais o mesmo vigor, a mesma força, mas eu declaro que o meu coração e o seu coração continuará amando e queimando por Jesus. Eu declaro que você vai continuar, eu declaro que você não vai desistir, eu declaro que você não vai parar, eu declaro que durante todos os dias e todos os anos da sua vida, você vai continuar queimando e amando o coração de Jesus. Eu declaro que todos os dias da sua vida, você vai continuar buscando o reino de Deus. Eu declaro que todos os dias da sua vida e a cada dia que passar, o seu amor por Jesus vai aumentar. Eu declaro que a cada dia que passar, a sede que há na sua alma por Jesus vai aumentar. Eu declaro que a cada dia que passar, o seu coração vai estar cada dia mais queimando e desejando a presença dEle. Eu declaro que a cada dia que passar, em nome de Jesus, você não vai se cansar de contemplar a beleza dEle. Você não vai se cansar de contemplar o coração dEle. Eu declaro que a cada dia mais, você vai querer ter o seu momento de intimidade, simplesmente parar e olhar para a face dEle, porque a Bíblia diz que conforme nós paramos e contemplamos a santidade dEle, nós somos transformados à imagem e semelhança dEle. Então eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus, você não vai parar, você não vai desistir, você vai avançar, você vai continuar, e durante a sua caminhada, a sua trajetória, você vai viver, você vai experimentar, você vai desfrutar de tudo aquilo que Ele tem sonhado e preparado para a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta suas mãos o mais alto que você pode. Começa a falar: Espírito Santo, eu não quero desistir, eu quero continuar. Espírito Santo, eu não quero parar, eu quero continuar, eu quero chegar no fim da minha maratona e eu quero saber que valeu a pena. Fala: Espírito Santo, eu quero todos os dias queimar de amor por Jesus. Espírito Santo, eu quero todos os dias continuar amando, buscando, desejando, ansiando pela presença dEle, desejando a presença dEle. Fala: Espírito Santo, me ajuda todos os dias, quando eu levantar, abrir os meus olhos, almejar, desejar, ansiar pela presença, pelo coração do meu amado, pela vida do meu amado, pela revelação do meu amado. Declare essa canção. Declare isso, declare. Fala: Jesus, eu não vou desistir do Senhor. Fala: Jesus, eu não vou parar, eu não vou voltar atrás, eu vou continuar, eu vou avançar. Não importa o que acontecer, eu quero continuar te amando. Eu quero continuar desejando o seu coração. Eu quero continuar desejando a sua presença.
uma vida apaixonada pelo Senhor. Senhor, eu declaro em nome de Jesus sobre cada jovem que está aqui nessa noite, uma vida apaixonada pelo Senhor, um coração apaixonado pelo Senhor, um coração que ama o Senhor, um coração que deseja o Senhor. Eu declaro, nós não vamos parar. Essa nação vai ver a revelação da sua santidade. Essa nação vai ver jovens se levantando, se posicionando. Essa nação vai ver homens, mulheres que queimam de amor pelo Senhor. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, nada vai nos fazer parar, nada vai nos fazer desistir. Nós não somos dos que retrocedem, nós não somos dos que retrocedem, nós não somos dos que voltam atrás, nós não somos dos que desistem, nós não somos dos que param, nós somos daqueles que avançam, nós somos aqueles que continuam, nós somos aqueles que permanecem todos os dias em devoção ao seu coração, todos os dias buscando pelo seu coração, todos os dias desejando a sua santidade, todos os dias contemplando a sua beleza, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Aleluia. Sim, nós declaramos isso sobre a nossa geração, sobre essa nação, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sobre cada coração que está aqui, nós declaramos constância. Nós declaramos um coração que vai permanecer amando, buscando, desejando a sua vida, Jesus. É o que nós declaramos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado por essa palavra. Que possamos, ao sair daqui com uma consciência, com uma clareza na nossa mentalidade. Possamos sair daqui com um coração queimando, um coração em chamas. Senhor, nós não somos aqueles que começam bem e param. Nós não somos daqueles que começam bem, intensos e desistem. Não. Nós somos daqueles que permanecem. Nós somos daqueles que continuam todos os dias no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Todos os dias no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Todos os dias na sua presença te buscando. Todos os dias na sua presença desejando o seu coração. Todos os dias na sua presença contemplando a sua santidade. É isso que nós declaramos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para aqueles que vão voltar para o seu lar, aqueles que vão continuar aqui para a nossa vigília, Pai, eu te peço, leva cada um em paz. Nós declaramos um final de semana abençoado. Nós declaramos um final de semana de boas notícias, um final de semana de bênçãos sobre cada casa, sobre cada coração aqui representado. Nós declaramos um final de semana com cultos abençoados, onde vidas serão alcançadas, vidas serão transformadas, vidas serão salvas, Pai. É o que nós declaramos nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Nós temos o coffee aqui do lado. Não vá embora nesse tempo entre a nossa vigília. Vamos ali, come alguma coisa, toma um sumo, tem um momento de comunhão, um momento de relacionamento com a gente. E depois às 10h30 nós estaremos aqui para o nosso momento de oração, de intercessão. Vamos clamar por essa nação, vamos declarar a salvação sobre os jovens dessa nação em nome de Jesus. Dá um abraço em pelo menos umas 10 pessoas.